Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha, 22 de janeiro de 2022. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Você chega mais para cá, para você aparecer. Então vamos... Tânia Stutz está aí? Hein, Tânia? Pode ler para a gente a mensagem? Saiu da reunião. Pedi para Ana Drummond. Pode ler, Ana? Posso sim. Tá legal. Sempre Desculpa, adiante. gente, caiu aqui a internet. Ah, então vai a Tânia. Deixa ela fazer. Cadê a Tânia? Cadê a Tânia? Tânia, faz a leitura, Tânia. Tá bom, vou fazer. Tá legal. Peraí, só. Sempre adiante. Deixa eu ver aqui no meu livrinho, que é melhor para eu enxergar. Tá. Sempre adiante, capítulo 132. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdade quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como o servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralise os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Emmanuel, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir a Ana Drummond para fazer a prece para a gente. Ok. Deus Pai amado, nosso Mestre Jesus, pedimos seu amparo para mais um dia de estudo
para que realmente, Senhor, consigamos colocar dentro dos nossos corações todo esse aprendizado que só serve para o nosso avanço moral e espiritual. Que possamos, Senhor, seguir os seus ensinamentos e que possamos, cada dia que passa, sermos melhores. Que o Senhor envolva, Senhor, na sua misericórdia e no seu amor, todos os nomes que foram citados nos envolvimentos e todos aqueles, Senhor, que se encontram em nossas mentes e corações, afetos e desafetos. Fica conosco, Jesus querido, hoje e sempre, graça te damos. Graças a Deus. Vamos pedir agora para a Tânia fazer o comentário, tá, Tânia? Tá bom. Eu entendi Depois aqui. da... Pode? Só um instantinho. Depois da Tânia, eu vou pedir para a Sandra fazer comentário também. A gente está pedindo a 2 pessoas para comentar a mensagem, tá? Então, começa com a Tânia. Tá. O que eu entendi aqui, já no primeiro parágrafo, ele já começa falando que a gente tem que reconhecer a nossa condição de aprendiz e extrair o proveito de cada experiência, né? A nossa encarnação, ela é cheia de experiências, mas que essas experiências não nos escravize. Aí ele dá o exemplo aqui do dinheiro, né? Aquele que vem numa posição financeiramente boa, ele não pode se escravizar, fazendo com que esse dinheiro ele não faça o bem, né? Ele não aproveita para se elevar. Ele pode usar essa riqueza para ele para ajudar os outros. Aí ele vai colocando. Ele também fala ele até coloca aqui que o rico é transferido a um lugar de escassez, aí ele, quando ele perde as coisas, toda aquela mordomia, todas aquelas coisas que ele tinha, ele começa a se lamentar e se acaba vencido por tanta lamentação. Quer dizer, ele se escraviza, ele fica preso àquela condição dele de abastança e não se conforma com a perda, né? E ele também fala do pobre, né? Que quando ele se eleva a uma condição financeira, se transforma em ordenador insensato, quer dizer, ele usa o dinheiro que dá poder para humilhar os outros, né? Para escravizar. Então, ele fala aqui que a gente tem que ter muito cuidado, né? Com essas... É transitório, uma hora a gente está rico, uma hora a gente está pobre, uma hora a gente está doente, a gente tem várias posições transitórias. Então, a gente tem que saber aproveitar o estado que a gente está, né, mesmo da doença, né, saber ser agradecida a Deus pela oportunidade da experiência e sair dali com paciência, com resignação, né, aproveitar, porque só assim a gente vai atingir o mais alto e mais além. Por isso que o nome da página é sempre adiante, né, para que a gente está aqui para se elevar, para se melhorar, e não para se tornar escravo das coisas que estão ao nosso redor. Foi isso que eu entendi. Tá bom. Sandra, pode comentar para a gente? Ainda tem mais alguma coisa para falar? A Antônia falou tudo. Você que eu achei interessante foi a epígrafe, né? Porque ele diz que porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo, né? Qualquer coisa, né? Seja dinheiro, do mal, da inveja, né? Tudo que você se deixa vencer pela aquela situação, aquela experiência, lamentação, né? Reclamação, doença, né? Quando às vezes a pessoa se deixa vencer por aquele estado doentio, né? E aí procura, faz exame, procura e nada é achado, que a pessoa entrou numa onda, né, de lamentação, de lamúria e de que acredita que está doente, mas a doença dela não é do corpo, né, é de outra esfera.
Então, mas o que eu achei interessante é que, nesse caso, se você se deixar vencer também pelo bem, né? Eu acho que a palavra não seria escravo, mas seria um servidor, né, do bem, né? Esse epígrafe me deixou assim, com esse pensamento que você tanto pode pender, né, se deixar escravizar por uma coisa ruim, mas você também pode se deixar vencer pelo bem, né, e deixar o bem tomar conta de você e da sua vida. Eu achei isso. Tá bom. Então, nós vamos prosseguir o nosso estudo do livro de Libertação, né? Nós estamos aqui, quer ver? Estamos aí. A gente pode ler, eu vou ler rapidinho essa parte inicial, sem comentar, só para a gente chegar lá naquele ponto. Numa cidade estranha. E já saíram lá de nosso lar, né? Estão se encaminhando para uma cidade lá da zona umbralina, onde vive o espírito que eles vão atender, né? No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras, de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. É o rapaz da piscina. A chave está lá no portão. Está no portão? Tá. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura e a que Alighieri se reporta no imortal poema Dante Alighieri, né? Eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo de forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra
que recordávamos como duendes desconhecidos para nós. De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então, vamos dar continuidade a partir daqui. Eu vou pedir ao André Luiz para ler para a gente. Pode ser, André Luiz? Pode sim. Vamos lá. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, à maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, Eu mexi aqui sem querer, desculpe. não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos filhos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se, ofegante, e não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Vamos parar aí, que vai entrar outro assunto, né? Tá bom. Vamos comentar esse trecho aí. Aí já começando o trabalho deles, né, com essa, é justamente o que o Google diz, com renúncia, né, e aquela vontade de servir. Eles começam a entrar numa região muito difícil, e para que eles façam o trabalho é necessário que eles, entre aspas, se igualem àqueles espíritos que estão ali.
E isso causa sofrimento a eles, né? Pelo fato de ter que absorver aqueles fluidos viscosos muito mais pesados do que eles estão habituados, por causa da diferença vibratória, isso já causa sofrimento a eles, né? Então, e o Google deixa bem claro que para eles atenderem esses espíritos que estão habituados a esses fluidos pesados, eles precisam também se rebaixar a isso, absorver esses fluidos para conseguir ter êxito no trabalho. Eu acabei pensando no trabalho que a Alcione teve durante 10 anos de preparo para ela reencarnar aqui e ajudar a família dela, né? Esse aí foram só alguns dias, ela precisou de 10 anos. Então, a gente tenta imaginar algo parecido com o que ela teve que passar. Então, a gente vê a tamanha vontade de servir que os espíritos benfeitores têm para nos ajudar, né? Isso aí. Quem quer comentar algum ponto aí desse texto? Muito interessante, né? Vanderlei, Sim. essa descrição, né, que é feita da descida, né, eu fiquei me lembrando, eu não tenho certeza se é no Mensageiros, e qual capítulo que é, mas eu acho que sim, quando é descrito também a ambiência terrestre, né, falando das camadas, né, da quantidade de micróbios, e aí eu lembrei lá daquela descrição do Mensageiros, e é bem, né, é bem mais enfática essa, né, do Libertação, né, mas a gente tem uma ideia bem clara, né, de como a gente é completamente o inverso de volitar, né, como a gente se arrasta aqui no meio terrestre, né, a gente consegue ver ter a noção da diferença, né, do mundo espiritual para o nosso mundo encarnado aqui, né. Eu não sei se eu consegui me explicar. Isso mesmo. Agora, a gente vai observar em outros relatos que há espíritos que estão nessa condição, mas que trazem uma bagagem de inteligência e de uma força importante, que eles conseguem volitar nessa região, espíritos inferiores. Mas os espíritos colocam que é um voo rasteiro, né? Assim, não é a mesma coisa que os espíritos elevados. A gente vê que há uma diferença de vibração muito grande, né? De onde eles estavam para onde eles foram. Quem mais quer comentar, destacar algum ponto aí? Oi, Vanderlei, eu fiquei impressionado com a situação do Gúbio também sofrer, se é que se pode se expressar assim, sofrer no próprio corpo o reflexo daquela transformação, que não era uma coisa simplória para ele, mesmo sendo um espírito mais experiente, mais avançado, ele também sofria aquela transformação que era necessária para o desempenho do trabalho, né? Enquanto os outros, eu podia imaginar quase desmaiando por conta do mal-estar, do sofrer, ele foi transcrito que ele estava ali palidíssimo, mas aguardando o final da transformação, sem a impressão de desequilíbrio quanto os outros estavam passando, por conta daquela inexperiência, por conta do ambiente ser hostil e ruim, né? Quer dizer, a gente observa que esse momento aí estão usando uma propriedade do perispírito, né, deles, de absorção. Se eles Isso não foi. quiserem, pode falar. Não, isso que eu queria perguntar, eu queria falar, não sei se eu estou certa, que essa informação que tem essa descrição de André Luiz nesse parágrafo, ela nos abre a mente
para também pensar sobre as questões nossas encarnadas, penetrando ambientes muito hostis, muito difíceis, ou diversos ambientes espirituais, né? E que, de alguma maneira, o nosso perispírito tem essa propriedade de absorção, também vai sofrer um impacto com a característica daquele lugar, da ambiência daquele lugar. Eu sei que isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu acho que tem um pouco a ver a informação que nos sirva, né? Não quero fugir, não. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, também sofre essa mudança de diferentes campos vibratórios, né? O Espiritismo nos traz conhecimento para atentarmos, ficarmos atentos a isso, né? Tem tudo a ver com o que você está falando, Salete. É a mesma propriedade do perispírito. Nós podemos absorver os fluidos ambientes por várias razões. Aqui, eles estão absorvendo conscientemente porque eles precisam se manifestar no mesmo para serem vistos por espíritos que estão ali. A gente nota que os espíritos que vivem naquelas regiões, eles não estão sofrendo ali, eles estão acomodados. É um ambiente que eles estão afinizados para viver. Então, para eles fazerem isso, esse processo, eles estão absorvendo fluidos para que o perispírito se materialize naquele nível ali, né? No nosso caso, quando nós vamos para uma ambiência difícil, nós sentimos, se o nosso padrão vibratório for um padrão assim, mais afinizado com coisas superiores, nós não vamos nos sentir bem. Da mesma forma, os espíritos que estão nessa condição de vícios, de drogas, de tudo, se eles entrarem num ambiente que seja mais elevado, eles não vão se sentir bem, porque eles gostam de respirar aquele clima que eles estão acostumados a respirar. Por isso que as pessoas buscam esses ambientes porque é um ambiente que eles estão afinizados. Eu tenho uma experiência pessoal, que eu já relatei isso aí algumas vezes, que para mim foi muito interessante. Eu tinha uma palestra para fazer no Lar de Tereza, lá em Ipanema. Na época era em Ipanema. Eles agora se mudaram para Copacabana, né? Então eu saí do trabalho, fui direto. E cheguei muito cedo. E o centro não estava aberto ainda. E nesse período eu tive necessidade de ir ao banheiro para urinar. E eu fiquei esperando. Aí chegou uma hora e falei, não, eu tenho que ir. Aí tinha um bar. Eu falei, eu vou entrar nesse bar aí. Mas eu falei assim, puxa, mas se eu entrar nesse bar, o ambiente aí está muito difícil. Como é que eu vou fazer o estudo depois? Coisa e tal. Mas acabei entrando. Entrei, fui lá, depois saí e fui para o centro, que aí depois o centro abriu, mas eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, sentei lá, fiquei esperando. Aí a dona Brunilde me chamou, eu fui lá para falar, mas eu levantei, eu estava assim tão acabado, sabe como é? Que eu olhava para as pessoas assim, eu não estava nem vendo direito. Aí, à medida que eu fui falando, eu fui melhorando. E depois eu fiquei bem. Aí eu lembro que a dona Brunilde falou assim, puxa, Maria, você estava assim inspirado, você estava assim com ar, assim pálido. Eu estava passando mal, dona Brunilde. Eu relatei para ela. Agora, o que foi aquilo ali? Aquilo ali foi que esse temor, esse medo
que eu tive de sofrer a coisa, eu abri uma porta para absorver aquilo ali por um receio. Se eu entrasse com firmeza, me isolasse, não vou receber, mas eu coloquei a possibilidade de absorver aquilo ali, e absorvi. Então, essa abertura nossa, a gente tem que ter muita atenção para não entrar na sintonia. Entrar na sintonia não é querer o que os outros querem só, não. É a pessoa duvidar de si mesmo, né? Por aí vai. Então, são fatores muito importantes, esses que estão trazendo para a gente, né? O que mais que a gente pode extrair daí, né? Vanderlei, Sim. eu fiquei vendo 2 pontos aí. É aquele que não está na faixa, ele vai sentir o impacto e aquilo vai, de alguma forma, incomodar. Quem não, ao contrário, o senhor também já colocou, quem está numa faixa vibratória muito densa, quando ele vai para um ambiente mais rarefeito, ele também vai se sentir incomodado. Agora, se a pessoa estiver na mesma faixa de vibração, Procura falar aí, que tá, às vezes não dá para entender o que você está falando. Vai. se a pessoa, é porque o teu som está aberto, então não é. Deixa eu E a fechar aqui. Tânia também está aberta, então não é. Acho que agora melhora. Mas se a pessoa estiver na mesma faixa de vibração, ela vai entrar nesses ambientes densos e não vai sentir nada, não é isso? Porque às vezes tem pessoas que vai entrar, ela pode entrar e não sentir nada por uma questão de vigilância, ou ela pode entrar e porque o padrão vibratório dela é aquele, ela se compraz, ela gosta daquilo, ela vai entrar e não vai sentir nada e vai sair bem, entre aspas, né? Não há esta possibilidade também? Tem que abrir o som, Vanderlei. Se eles saem do ambiente característico deles para um ambiente superior, eles vão estranhar. Se sai para um ambiente pior, eles vão estranhar também. Então, você saiu da faixa que você está acomodado, você vai estranhar. Por isso que, às vezes, eles levam uma pessoa por interferência de alguém para uma colônia espiritual e a pessoa não quer ficar lá, quer ir quer voltar e volta. Aqueles casos que a pessoa vai estar lá naquele pântano, né? Eles retiram, eles voltam. Igual o pessoal das drogas, né? Você tira, ele volta, porque aquilo ali é o clima com que ele se afina, né? E por aí vai, é isso mesmo. Então quer dizer, na verdade, ele não se sente bem, ele pensa que se sente bem. Quer dizer, ele está confortável com aquilo. Quer dizer, a gente vê o povo no carnaval, né? Parece que eles estão felizes da vida. Né? Não estão felizes, eles estão numa sintonia típica que eles gostam, né? É sintonia que vem sendo construída ao longo do tempo, eles vão esperando. Você vê que a preparação, né? Eles vão aguardando, vai ter isso, vai fazer isso. Então, eles vão fazendo uma sintonia. E no carnaval a coisa piora. Por quê? Porque é uma afinização coletiva. São centenas, milhares de pessoas que vão esperando aquilo ali, né? Vão aguardando aquilo. E isso faz uma aproximação muito grande com os espíritos inferiores e cria um clima próprio para isso. Mas é isso mesmo. Eu lembrei daquele livro do André Luiz, não sei se o senhor lembra, em que eles iam atender uma pessoa num bar. Que o mentor faz uma advertência ao André Luiz. Ele fala, ele pede para que ele tomasse cuidado e entrasse em vigilância, que nem todos que entravam naquele local sairiam bem, né? Não sei se o senhor lembra desse livro. Eles vão fazer atendimento. Da mediunidade, né? Lembro, sim.
Lembro, sim. Então, Eu você, para achei bem entrar interessante aquilo, né? para você entrar num ambiente que você não quer, mas que não é o ambiente que você gosta, a gente não pode imaginar que só porque não é o ambiente que a gente gosta, que a gente está acostumado, que a gente vai entrar e vai sair na tranquilidade. Não é verdade isso. Você, quando entra num ambiente desse, esse ambiente está encharcado. Ou você tem uma atitude interior de não absorver aquilo, que às vezes você olha para uma cena, essa cena pode despertar você para uma sintonia com alguma coisa qualquer, né? Então, veja só. Então, eles sofreram ali. É doloroso isso, né? Eles estão fazendo uma apresentação, eles estão querendo... Veja só, eles teriam condições de se apresentar àqueles espíritos luminosos. Mas se eles fizessem isso, o trabalho iria por água abaixo. Eles teriam que se apresentar para aquelas pessoas que vivem naquela região como se fossem pessoas comuns daquela região. Então, eles não poderiam exteriorizar nenhuma vibração superior, né? Teria que ficar ali numa postura de... E isso requer muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Vanderlei, é por isso que eles são compelidos com as substâncias do charco. Eu estou interpretando isso de uma forma bem literal mesmo, né? Eles têm que entrar naquele ambiente, fisicamente, vamos dizer. Tá meio picotado. Deixa eu apagar o meu. Vou tirar a câmera, peraí. Eu estava perguntando, Vanderlei, está dando para ouvir? Está dando para ouvir. Essa explicação que você acabou de dar, que eles não podem surgir ali com toda a luminosidade, tem que se fazer igual a eles, é por isso que eles são, que está escrito aqui, que eles são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, assim, como se eles tivessem que mergulhar naquele ambiente mesmo, para poder atendê-los. Eu estava justamente pensando nessa frase, né, que para socorrer eficientemente os que se adaptaram ao lago de lodo, né, as pessoas que vão ajudá-los, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco. É por conta disso, para que possa ter uma aproximação maior? Eu acredito que sim, né? Está fazendo uma comparação, né? Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar no imenso lago de lodo. Vamos supor que caiu gente ali, afundou um barco, ele está lá no lodo. Eles vão ter que penetrar ali para socorrer as pessoas, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. Entendi. Tá, estava aqui, eu li errado, desculpa. Realmente, aqui é um simbolismo, né? Entendi. Eu estava levando mesmo na literalidade. Eu achei que eles estavam fazendo isso. Comecei a ler agora, desculpa. Agora, é uma comparação muito equivalente, né? Que aqueles fluidos que eles estão absorvendo são fluidos muito pesados. Então, eles estão aspirando aquilo, estão absorvendo aquilo, e você vê que isso eles sofrem com paciência e coragem, né? A influenciação então, ele diz que atravessamos importantes limites vibratórios. Você vê que é uma vibração, né? A gente pode usar a expressão fluidos ou usar a expressão vibrações, né? E cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis ao que nos propomos auxiliar. Eles não podem chegar lá brilhantes, nós somos os tais, somos espíritos superiores, não vai acontecer nada, né? Então, eles têm que se humilhar, né?
tem que se tornar pequeno, chegar ao nível deles para poder produzir bem. E é interessante... Olha aqui, ó. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente por ato deliberado de nossa vontade. Eles estão absorvendo aquilo. Não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano, né? Estão nesse trabalho. E isso é doloroso, muito doloroso. Então, a gente vê que os espíritos superiores, para auxiliar nas regiões inferiores, eles passam por um sofrimento ali, né? Aí, quando fim da nossa transformação transitória, que aquilo ali é passageiro, né? Seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. Então, eles vão orar, né? O único ponto de comunicação com o alto vai ser a oração, que não, naturalmente não vão poder exteriorizar coisas sublimes, né? Aí, até que eu possa verificar quando, na crosta, quando estiverem já aqui no solo terreno, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Eles não podiam fazer isso, né? Nelly, uma coisa que eu achei interessante quem os visse ali, digamos, uma pessoa desavisada, fazia um julgamento, né, dizendo que todo mundo está igual, no mesmo padrão, né, tudo espírito inferior. Mas, na verdade, você vê que eles estão com os corpos, né, parecidos com os dele, mas são espíritos de uma outra envergadura. Então, é uma questão interessante da gente não fazer esse julgamento pela aparência, né? É verdade. Vanderlei, Sim, pode falar. desculpa, aqui de novo, olha, não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Eu não sei se a gente ouviu isso no encontro de estudos, eu me lembro de determinada percepção que foi tida através dos estudos dessas obras, e naquele, acho que no tema, não sei se foi vigilância e oração, um desses 4 temas que foram feitos lá na agremiação, que o dia que a humanidade percebesse a realidade de como o mundo espiritual influencia os desencarnados, no mundo material, né? Uma outra percepção da vida, muita coisa poderia se modificar, né? Porque realmente as vias públicas, as instituições, todos os ambientes sofrem uma influenciação dessas zonas sombrias, compostas de espíritos que estão distantes ainda da mensagem do Cristo, da iluminação íntima, do desejo, da vontade de se aproximar de Deus, de se melhorar, né? E é lógico que a gente vai ter que se melhorar para não receber essa influência. Não é só eliminar a influência desse espírito, nós mesmos nos influenciamos para o mal, né? Mas, de qualquer forma, vai ser uma percepção muito importante. Essa é uma orientação muito importante que deveria nos deixar alerta, vigilantes, atentos, né? A gente tem que ver o seguinte, eu acho que não é simplesmente tomar conhecimento dessa influenciação. Por quê? De onde vêm esses espíritos? Eles desencarnam. Pois é, eles vivem aqui. Então, isso daí tem eles influenciam e são influenciados. Há um acordo, né? Há uma afinidade entre os espíritos. E o fato de conhecer isso, saber disso,
o que tem que ser feito, a pessoa tem que perceber que o espírito precisa perceber qual o caminho que ele deve seguir. Então, isso que Jesus nos ensinou, e que a melhor forma de viver, a busca da felicidade, é perdoando, é vigiando, é orando, é fazendo o bem, é amando a Deus. Então, com isso aí, a pessoa resolve os problemas completos. O conhecimento disso, conhecimento dessa influência, esse conhecimento é uma ajuda. Mas o essencial é o esforço de mudança. Porque, às vezes, nós sabemos, mas gostamos. Quer dizer, ninguém é influenciado pelos espíritos inferiores porque não gosta. Tem uma série de variáveis na alma que ela absorve essa influência. É o pensamento, né? É o que a pessoa pensa, o que ela deseja, o que ela quer. E eles atendem. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu odeio fulano? Quando a pessoa fala, eu odeio fulano, ela entra em sintonia com todos os espíritos que odeiam que estejam ali perto dela. Ela chama. Eu queria isso, assim, assim, assim. O que ela pensa, ela chama, ela atrai, né? Então vai além do conhecimento. Agora, o conhecimento é um elemento importante para nós percebermos que muitas vezes nós estamos sendo utilizados. Estamos estando de acordo para sermos utilizados. Né? É muito interessante. Ô, Vanderlei, Sim. a exemplo desse tipo de materialização ainda no mundo espiritual, né, nesse caso ali, em que eles vão passar despercebidos, como se fossem pessoas do grupo deles. Há possibilidade de acontecer isso aqui na Terra? Na verdade, eles estão fazendo isso exatamente para serem percebidos. Né? Não, mas eles estão percebendo lá no Entendi. Eu quero saber aqui, assim, a gente está andando na rua ali, na praça ali, na Avenida Antônio Carlos, andando aí, de repente, aparece um espírito, caminha comigo, fala, tal. Como apareceu Jesus na época? Se bem que acho que eu já estou respondendo, né? Que o Cristo, ele se materializou ali, conversou com todos, né? E já como se tivesse encarnado, né? É uma comparação terrível, né? Mas, olha, pode ser, mas o espírito, a pessoa tem que ter uma mediunidade para perceber, né? Igual aquele espírito que a dona Idalina fala, né? Que era um... Sim, que aparecia para ele. Ele não aparecia, não, ele apareceu, né? Segundo consta. Sim. Ele fez muitos crimes e acabou sendo preso. E ficou isolado. E nesse isolamento apareceu um espírito, um camarada lá, não era um espírito, né? Para ele. Então, o que você está fazendo? Eu já queria brigar com o homem lá. Eu falei, não, eu sou o seu guia espiritual. Você está preso aqui porque eu providenciei para você ficar preso. Para você parar de fazer. Então, ele viu o espírito, então ele tinha mediunidade, né? Não, mas, por exemplo, eles materializaram e não tinha, quer dizer, não sei se tinha, mas eles se materializaram lá e aparentemente não tinha aí um médium que estivesse doando a ectoplasmia. Não, Então, se essa mesma possibilidade que eles fizeram lá de se materializar e esses espíritos lá viram, se eles têm essa mesma possibilidade de se materializar, mesmo não tendo um médium, a princípio,
Olha, aqui na Terra e andar comigo, assim, falar comigo e ser um espírito desencarnado. É, Eu estou me fazendo claro? claro, está muito claro. O que eu quero dizer é o seguinte: para os espíritos se materializarem, eles precisam de fluidos doados por médiuns, né? Que é diferente a ambiência corpórea da ambiência espiritual. Ali a gente está falando em mudança de perispírito. Aqui já é uma outra situação. Os espíritos que quiserem se materializar, eles podem pegar os fluidos ambientes e de pessoas para se materializarem. Podem fazer isso. Isso acontece nos casos daquelas casas ditas mal assombradas, né? Quer dizer, o espírito está ali, e às vezes ele pode até aparecer, pode fazer uma agressão física, isso pode, espontaneamente, né? Vanderlei. Mas alguém deu fluido para ele, né? Agora, é diferente o quadro, viu, Sônia? Porque nós estamos aqui numa ambiência física, de corpo, de carne e osso. No mundo espiritual, eles estão numa ambiência de perispíritos grosseiros e perispíritos mais sutis. É um pouco diferente, né? Mas pode, porque ocorre isso. Diga aí. Vanderlei, eu não sei se você... Acho que as pessoas já conhecem, porque ele já deu bastante entrevista falando sobre isso. Aquele maestro, João Carlos Martins, ele conta uma situação dessa numa cirurgia que ele fez, que me parece que na cirurgia não sabiam muito bem o que iam fazer, o que precisariam fazer para resolver a situação. Quer dizer, para dar um pouco mais de movimento para as mãos dele, né? E que na hora apareceu um médico que tomou essa decisão e deu tudo certo, né? E ninguém sabe. Os médicos encarnados não sabiam quem era o médico, né? Que foi auxiliar na cirurgia. Tá sem som, Vanderlei. Como sempre, né? Na formatura da filha da minha prima, lá no Canecão, lotado, o médico que fez que era o Paraninfo, não sei o que era, ele fez um discurso lá, uma palestra excelente. Ele contou por que ele se tornou médico. Ele sofreu um acidente na praia, lá em Niterói, e foi levado de bicicleta, né? Sei lá como é que foi o negócio. Ele foi levado para o hospital, foi internado, coisa e tal. Aí todo dia aparecia um médico, chegava lá para ver como é que ele estava, o médico e vários alunos em volta dele. Examinava, coisa e tal, falava, explicava para os alunos e tudo, orientava. Até que um dia ele teve alta. Aí quando ele teve alta, ele ia ter alta, ele falou com a enfermeira: ué, cadê aquele médico que vinha me ver todo dia? Com os alunos dela. Não, aqui não vinha médico com alunos te ver, não. Nunca veio. Mas aí a gente não. Aí é um caso que não é de materialização, é um caso que ele viu, né? Materialização é uma outra coisa, né? Mas, a rigor, isso pode ocorrer, como ocorrem os fenômenos mediúnicos naturais, né? Isso pode ocorrer. Agora, eles usam os fluidos das pessoas para a materialização. Mesmo que a pessoa não tome conhecimento disso, ela fornece fluidos, né? Mas tá bom. Tá certo, Sônia? Entendi. Agora, é bem a gente separar bem a diferença que tem entre a materialização aqui no corpo físico e a materialização no mundo espiritual. É semelhante, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Lá não tem corpo físico, a matéria física é muito mais grosseira, né?
Então, aqui ele faz uma referência a cavernas infernais. A gente vai vendo que os espíritos, à medida que eles vão ficando mais grosseiros, mais comprometidos com a lei de Deus, com a consciência, eles vão se escondendo cada vez mais. Foi? Deixa eu ver aqui. Não, está aqui. Ah, está na crosta. Então, eles vão cada vez mais fugindo da realidade, né? Para não ver, para não se perceberem. Porque incomoda, a luz incomoda. Agora é uma região, olha o que ele diz, anexo aos círculos da crosta. Quer dizer, no livro Os Mensageiros, ele diz, o Aniceto diz que há uma influência desses espíritos no corpo físico, nas pessoas encarnadas, e vice-versa. E não são só eles que perturbam a gente, não. A humanidade encarnada perturba o mundo espiritual. Quer dizer, é uma rede de troca, né? A gente fica imaginando, o que dá muita ideia disso é a internet, as redes sociais. Tem gente que faz comunicações boas, produtivas, né? Outras que fazem coisas destrutivas, sugerindo suicídio das pessoas, dizendo como se matar, né? Dizendo para a pessoa se cortar, contando mentira, caluniando, inventando coisas. Então, eu acho que a internet nos dá muito bem uma ideia dos pensamentos que circulam na nossa Terra. E a gente vê que não é uma coisa, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, né? Então, aqui eles têm que ter uma renúncia grande, né? Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Então, o que a gente tira daqui? Para a gente ajudar, para servir ao Cristo, a gente tem que ter paciência e tem que ter sacrifício. E fazer o bem exige sacrifício no mundo em que nós estamos. Exige sacrifício nosso, porque fazer o bem é alguma coisa que não faz parte 100% da nossa condição espiritual. Nós temos que vigiar, nós temos que resistir às nossas tendências, nós temos que nos educar os atos, os pensamentos, tudo isso. Então, isso exige paciência e exige sacrifício. A camarada que chega e diz que o Emmanuel coloca muito bem isso, que vai te oferecer um caminho sem sacrifício, sem esforço, cai fora. Porque não existe a possibilidade de ascensão sem o sacrifício, sem esforço. A gente está vendo aí que eles, para descer, tem que ter sacrifício. Imagina para subir. Se para eles descerem, atingir a pessoa lá para ser ajudada, existe sacrifício, para subir também existe, muito mais ainda, né? Então, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Essa é a visão que eles vão passar. Então, eles passam a inalar essas substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Nossa, mãe! Se a gente não aguenta um ar poluído, isso aí é uma poluição em alto grau, né? De coisas mentais, né?
É interessante, deve ser uma coisa assim asfixiante, né? Você vê, o Eloi estirou-se ofegante. E não obstante experimentar por minha vida asfixiante opressão, é terrível isso. Busquei padronizar atitudes ele se espelhou no instrutor, no Gúbio, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Isso é doloroso. Isso é muito interessante, né, Vanderlei? Agora, aí você imagina o seguinte: a pessoa está aqui na Terra nessas condições e não está palidíssimo, está feliz da vida, né? Estou aproveitando a vida, não é isso? Aproveitando. Ele diz aqui: reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Quer dizer, isso afetava a aparência deles também, não era só a questão vibratória, não. Pouco a pouco sentimos-nos pesados. E tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne. Ó, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Que coisa, né? Isso aí é o começo da história, né? Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. A gente foi até... Eu marquei. A gente parou aonde, hein? A gente foi antes disso. Aqui. A Decorridos gente parou longos com minutos. inesperada armadura. Foi aqui, ó. Decorridos longos minutos, o orientador apelou o diligente. Foi aí. O Vanderlei, Sim. eu lembrei lá daquela interessante, esse item 8 do Cristo Consolador no Evangelho, que aquelas instruções do Espírito de Verdade, ele coloca na última que a abnegação e devotamento são a prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Aí coloca que tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Interessante, porque, como você disse da outra vez, que não era qualquer um que ia servir para esse trabalho, né? O Gúbio, ele poderia ter feito sozinho, né? Mas ele escolheu e preferiu fazer em grupo, e também porque daria a oportunidade deles se desenvolverem, porque assim que a gente vê que as coisas se dão no mundo espiritual, mas eles tinham alguma... Ele teve que ver que eles tinham alguma condição para ter, porque eu fiquei pensando nisso, eu lembrei desse item, porque se é uma pessoa, como a gente precisa desenvolver na gente o sacrifício, como você falou, porque se a gente tem má vontade, rebeldia, com qualquer postura que exige, qualquer situação que nos exija sacrifício, isso talvez possa até ser considerado uma imaturidade nossa. Ah, não, isso não. Ah, não, vou até aqui só. Isso aqui não conta comigo, não gosto de trabalhar assim, não sei. Quer dizer, a gente coloca um monte de condição que a gente tem que parar para... Puxa, isso aí, até onde está indo meu personalismo, ou o que eu posso fazer em relação a tudo, né? A gente não se sacrifica e não aceita nada que não seja dentro do nosso conforto, na nossa área, zona de conforto, dentro do... Aí, essa característica pode ser embargo, com certeza vai ser embargo para conquistas importantes nossas, como também depois, né? Eles iam ter que ter isso aí, essa situação aí exigiu devotamento, dedicação, sacrifício, né?
Isso aí. Você vê o seguinte, para escolher, ele não chegou assim e escolheu, ó, você para cá, vem você, vamos fazer um trabalho aí. Eles foram dando exemplos em outras tarefas que demonstraram crescimento na conquista desses valores aí. E se chegasse nessa hora aí, a pessoa não estivesse muito disposta, ela desistia. E aí como é que ia fazer? Então, isso é feito uma avaliação, né? Assim como é feita uma avaliação para a pessoa ascender a esferas superiores, também é feita uma avaliação para ver as condições da pessoa para realizar o trabalho. Lembra lá em Nosso Lar, aquela que o André Luiz, primeira entrevista que o André Luiz tem para pedir trabalho? Aí vai ser atendida também antes dele uma mulher. Era atendida em duplas, né? Aí ela é atendida, ela queria o quê? Ela queria trabalhar. Ela queria quê? Atender os filhos. Ele foi e perguntou, quanto tempo você está aqui? Há tanto tempo. Quantas horas de serviço você ofereceu para a colônia? Muito pouquinho, né? Pois é, mas eu te mandei... São 30 horas. Aí foi colocando assim, eu te coloquei no trabalho e tal. Nenhum trabalho era fácil para ela. Não aguentei, aquelas pessoas são difíceis, o trabalho é horrível. Não, os doentes falando palavrão. Quer dizer, a pessoa queria ajudar a Jesus no céu, né? Queria ajudar os espíritos puros. Isso que ela queria. Mas aí ela queria ajudar os filhos, não ia aguentar, né? Então aí está vendo, para eles serem escolhidos, é que eles deram demonstrações de dedicação ao trabalho, né? O próprio André Luiz, quando foi visitar a família, ele deu uma demonstração importante. Ele superou os sentimentos dele e ajudou o senhor que estava casado com a esposa dele, né? Então, e várias situações. Trabalhou lá nas câmaras de retificação. Então, muito trabalho. Aí a pessoa... Aí chega aqui... Eu lembro da dona Rosa lá falando, né? Pois é, chegaram aqui, fizeram lá um convênio, né, com o pessoal para fazer assistência social. Fazer o nome não. Fazer uma assistência social. Chegaram os assistentes sociais, a mulher chegou e falou assim: olha, eu quero uma sala com ar-condicionado, com isso, com isso, com isso, com isso. Puxa, o lar de nascida numa dureza danada, a pessoa chega, eu quero isso, isso. Então ela vai trabalhar muito bem lá em Nosso Lar, né? Vai exigir um ar-condicionado, né? Tudo mais. Então, se a pessoa não tem espírito de sacrifício, ela não está pronta para trabalhar as tarefas mais que exigem. E cada dia, cada passo que a pessoa, coisa que ela conquista. Eu conquistei mais 10 pontos de abnegação. Então te dá um para você conquistar mais 20. E aí vai. Quanto mais ela consegue demonstrar disposição, mais tarefa vem. E é nisso que a pessoa fica feliz, né? Aí eu acho legal isso aqui, ó. Olha o Eloy que perguntou. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isto mentir? Chamou o Eloy quase refeito. Suzana, olha aí para a gente esse pessoal. Esse trecho aí. Google dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde.
O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. Comparar aí. Acho que tem umas coisas interessantes aí, né? O que você destaca aí? Aqui não é o caso de ser uma mentira, mas por humildade mesmo, né? A presença ali, o alarde, não é uma coisa bem-vinda, porque quando aqueles companheiros estão ali se perceberem do mal que fizeram, né? Isso já trará a eles um grande sofrimento. Então, trazer ali a luminosidade, trazer ali a verdade do que eles já conseguiram atingir, seria até, talvez, trazer uma coisa ruim para os outros, né? Não sei explicar muito bem. Mas eu lembrei do caso do Alfredo, né? Que ele se aproximou daquele amigo que o traíra e ele não se identificou, justamente para que não pesasse sobre esse amigo essas recordações, né, do passado e ele não se sentisse mal em saber que quem está ajudando ele foi aquele rapaz que ele prejudicara tanto, né? Então, ele fala aqui que inúmeras vezes a gente é ajudado por pessoas que a gente nem sabe quem são, né? E é o ensino de Jesus, não saber a mão direita o que dá, não saber a mão esquerda o que dá à direita. É a gente realizar as coisas boas sem querer a gratidão do outro, sem buscar o aplauso, né? E sim, muitas vezes a melhor condição de se fazer um trabalho assim, exatamente com pessoas que estão ali numa situação difícil como essa, é se aproximando dessas pessoas e não de uma forma superior, mas não assim de uma forma superior que vai trazer uma condição humilhante para o outro, mas sim de ajuda, né, de auxílio, de estar ali próximo. Então, eu entendi dessa forma, né? Ele fala que centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade. Então, são situações muito difíceis que não sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Então, ali é uma situação muito difícil. Aqui eu até me perdi um pouco nesse entendimento, né? Que também, talvez, chegar já mostrando a superioridade não seria também como que uma possibilidade de um revide maior desses espíritos, né, invejosos e brutalizados. Não sei se é por isso também que não é bom que se faça, né, essa presença se revele, né? Eu não sei, acho que eu me confundi um pouco, mas tudo bem. Será que essa é a situação da Terra inteira, hein? 95% de inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia? Não, Ou é só da região? Isso ali é naquela região ali, né? Ele está se referindo ali que esses 5% não são habitantes dali, né? São como eles. Achei interessante isso que ele diz aqui, ó. Você imagina, o camarada chega lá, queria falar com o Gregório aí. Gregório, a gente está vindo lá de nosso lar, nós somos espíritos iluminados, queremos dizer para você que você está fazendo tudo errado, né? Ia acabar a festa, né?
A gente vai ver como é que eles tratam ali. Mas aí ele coloca uma coisa que eu achei interessante, ó. Olha só. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Quer dizer, eles estão fazendo isso para poder começar a trabalhar. Não é nenhuma questão assim de não querer humilhar os outros, não. É não dar. É igual como se fosse você colocasse um policial infiltrado numa gangue, fala, olha, pessoal, eu sou da polícia. Né? É a mesma coisa parecida, né? Eu sou da polícia, vocês ficam direitinho aí, porque. Ó, tem uma coisa aqui em cima. Aqui, ó. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Quer dizer, existem outros trabalhadores como ele lá, como eles, que estão lá fazendo outras tarefas, né? Isso mostra várias coisas. Você vê que o amparo de Deus se realiza até nessas regiões difíceis, tenebrosas, né? Junto a espíritos terríveis, né? Então é importante a gente ver que ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. Não, esse pessoal aí não presta mesmo, deixa eles aí. Não, o pessoal não desiste dele, o Cristo não desiste. Vanderlei, Quer dizer, Pode falar. desculpa, o que me veio à memória agora são aqueles médicos sem fronteiras, né? Pessoas que largam o ambiente aqui da civilização num sentido mais equilibrado, mais avançado, e vai lá para os rincões, né, daquelas regiões muito pobres e tudo, sofreu o mesmo tipo de problema que eles estão sofrendo, de fome, de sede, de violência, de desconforto, né? Então, assim, não tem como uma pessoa ir para um lugar desse que não tenha uma motivação de amor, né, uma dedicação, a ponto de sofrer na pele a mesma vicissitude ambiente que os outros estão sofrendo lá, né? É verdade, isso mesmo. Bem agora lembrado. isso aí também é a prova, essa situação de que aquilo que a gente fala lá para o maternal, que está lá na Deus tudo vê, né? Não abandona mesmo um filho. Deus vê tudo, nada foge ao amparo de Deus, né? E é interessante, Salete, que quer dizer, Deus está vendo tudo, não é para punir, é para resgatar. Ele vê o erro para resgatar, manda emissários para lá, né? Gente, quer dizer, o amparo de Deus é feito através das pessoas que ele criou. Então, quando a gente faz o trabalho de evangelização, é um trabalho importantíssimo. Está preparando colaboradores de Deus, né? Então, é uma luta muito bacana, né? É Marcelo, bom a gente começar isso em vida, né? É isso mesmo. É bom a gente tratar de ter capacidade de renúncia, de sacrifício aqui, ter interesse por isso, para quando a gente desencarnar, quem sabe a gente servir para alguma coisa, né? Marcelo, lê aí, mas a gente já esgotou o tempo. Você vai ler Deixa eu só fazer mais um comentáriozinho sobre a situação que você tinha lido, sobre a percepção dele de que o trabalho deles
depende, digamos assim, de uma postura, de um conhecimento e de uma adequação de atitudes, porque senão, ele diz, o programa ia ser estraçalhado. Eu não vejo risco deles sofrerem algum tipo de agressão que vá, né, causar-lhes prejuízo nem nada, até porque no momento que eles erguessem lá a iluminação, a luminosidade deles, provavelmente afugentaria metade, mas, no entanto, o trabalho seria perdido. O objetivo a ser alcançado, que é o mais importante, exige toda a adequação de postura, de condicionamento, de sofrer, digamos, as mesmas situações ambientes, para que não causasse distorção, né? Eles tinham que se ajustar ao ambiente para que o objetivo mais importante, que era colaborar, fosse alcançado. No momento em que eles erguessem bandeiras, né, como ele falou lá, provocantes, na verdade, eles estimulariam nos outros reações de medo, algumas de devoção, outras de agressão, que culminaria na perda da oportunidade. Então, ele precisa ter todo um planejamento, toda uma preparação para que o objetivo seja alcançado, né, sem perda por conta de invigilância, de atitudes, né, digamos assim, de despreparo, né? Isso que você está colocando é muito interessante. Eu estou vendo aqui, com essa sua colocação, que a gente percebe que a preparação deles não é uma questão técnica, é uma preparação de conquistas espirituais que eles fazem. Entendeu? Pessoal. Eles sabem o que vão fazer, mas o fundamental ali são os recursos íntimos que eles já conseguiram amealhar. E, naturalmente, o Eloy e o André Luiz estão assimilando com essa experiência, pelos exemplos que o Gúbio está dando. Né? Isso é legal. Você viu a mensagem inicial? Quem leu a mensagem inicial? Sandra, pega aí. Deixa eu ler aqui. Foi a Tânia que leu. Foi Sempre Adiante. 132, capítulo 132. Olha só, primeiro parágrafo. É impressionante como as coisas estão ligadas. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. André Luiz e o Eloy estão reconhecendo estão ali como aprendizes. Eu fico assim admirado que a gente lê esses livros há séculos. Há séculos não digo. Mas quem sabe? Quase isso, né? Década, viu? E aí a gente inventa o negócio do jovem, como é que é? Protagonista. Protagonista. Ou seja, o protagonista não é um aprendiz. O protagonista é o astro, é a estrela. Meu filho, você tem que ser aprendiz. Nós temos que ser aprendizes para ver se a gente aprende, porque o protagonista ele já aprendeu, a gente não aprendeu nada ainda, né? Então é interessante essas ligações, a gente observa como a coisa é encadeada. Você não pega uma pessoa, fala, não, vamos fazer o seguinte, o Gúbio já fez muita coisa, vamos botar uma pessoa no lugar dele. Vem fulano, cara, não é assim. Aliás, o Google ainda vai ter muito, porque se 95% está ali fazendo mal, tem emprego para todo mundo. Não é?
Tem. Trabalho para muita gente. Então, é preciso que os trabalhadores... Jesus já tinha falado, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai a Deus pedindo para que mande mais trabalhadores. Todo dia Jesus está trabalhando para criar mais trabalhadores. E agora, a gente não pode escolher trabalho. E tem que pegar o trabalho que aparece, que nós somos chamados para quê? Para isso? É isso que eu vou fazer. O que não impede, isso não significa, não tem tarefa pequena. Você lembra lá o Paulo de Tarso com Marcos e com Barnabé? O rapazinho falou que essa aqui não vou cozinhar, não. Aí Paulo falou, não, deixa que eu faço. Tá muito. Mas lá tá cheio de ladrão, tá cheio de. O Marcos, coitado, naquelas condições, não ia poder fazer o trabalho do Gúbio. Não, e lá tá cheio de bandido, cheio de espírito perturbador. Não, ele tem que ficar num lugar assim tranquilo, né? Aliás, o surgimento do Boa Nova é em função disso. Nós começamos a estudar e falamos assim, não, a gente tem que procurar um lugar onde tem violência, né? Para a gente poder, de alguma forma, colaborar de algum modo, sensibilizar alguma criança, algumas pessoas, né? E essa é a finalidade.